Ah, Matheus, eu não consigo entender o que que é front-end. Eu não sei o que que é front-end, back-end. Quem que são esses caras aí? É isso que a gente vai falar hoje sobre o que que é front-end, o que que é back-end, quem são esses caras de fato. Vamos tentar explicar da forma mais tranquila e didática possível para você entender. Se você está começando agora, eu recebo muito essa pergunta lá no nosso Instagram. Então tem muita gente que tem essa dúvida, né? O que que é front-end, o que que é back-end, o que que cada um faz, qual que é a responsabilidade, né, de cada um. Então vamos falar sobre isso aqui agora. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Tem muita gente que consome nosso conteúdo e não é inscrito. Isso ajuda bastante a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Então se inscreve aqui embaixo e ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Então bora pro vídeo, sem enrolação. Vamos entender de fato o que que é back-end, front-end, quem são esses caras aí. Então, para a gente começar com esses dois carinhas aí, primeiro o front-end, ele é a parte visual, né? O back-end pensa com uma parte que você não enxerga, a parte da lógica, a parte de segurança. Então, vamos destrinchar isso aí melhor. Front-end, né? Vamos supor então que eu entrei no meu blog ali no sujeitoprogramador.com, entramos no nosso blog. O que é a parte front-end desse nosso site aí? É toda essa parte visual. Então você entrou ali no nosso sistema, no nosso site, você tem toda a parte visual que você consegue enxergar, que você consegue navegar ali. Por exemplo, passei o mouse em cima de um botão e ele teve algum efeito. Tudo isso é tratado e criado pelo cara que está criando o front-end, né? Toda a parte visual ali. Vamos supor que estou cadastrando num site, eu cliquei no input e daí cliquei fora do campo de texto e ele falou, opa, esse campo aqui ele é obrigatório. Isso é muito comum da gente ver. Isso tudo é tratado e criado pelo cara que está desenvolvendo ali a parte visual do site, tá? Então, duas coisas que a gente não pode confundir, né? A parte visual do site, quem está criando, não é o cara que desenvolve o layout. O que é isso? Desenvolve o formato, toda onde que vai ser cada coisinha, isso tudo é o designer, né? O designer vai lá, desenvolve todo o layout, como é que vai ser o seu site, onde que deve ser cada parte do seu site, tudo isso é o designer ou UI designer, né? O designer de interface. Então ele desenha lá, tá? A gente vai ter vídeo sobre UI designer aqui e também criando uma interface, então fica tranquilo. Mas voltando aqui, o cara desenvolve a interface, desenhou lá todo o layout, como é que vai ser o seu site, como é que ele tem que ser, né? Ele faz o protótipo, então é só uma parte visual, pensa como se fosse uma imagem que a gente consegue só ver ali, tem umas interações, e aí ele passa para o desenvolvedor front-end. O desenvolvedor front-end pega essa parada aqui, pega esse site e fala, opa, beleza, é desse formato que eu tenho que desenvolver agora em código o meu site. E aí, maravilha, o que ele vai fazer? Ele vai fazer em toda a parte do HTML, toda a semântica, toda a parte de CSS, ou seja, toda a parte de estilo, né? Criar o estilo conforme ele criou lá no desenho, na foto do layout. E também ele utiliza o JavaScript, né? Para tornar mais dinâmica a sua página, para dar mais aquele dinamismo, que é o que a gente falou, por exemplo, do campo de input, né? Você está cadastrando lá, preencher o nome, e aí preencher o nome com um caractere inválido, o JavaScript entra aí, vai, por exemplo, falar, olha, isso aqui está inválido, não pode ser dessa forma aqui, você avisa o usuário. Então ele deixa mais dinâmico para o front-end tratar tudo isso aí, e o front-end também tem que fornecer uma experiência boa para o usuário, né? Porque quem está construindo uma parte visual, o front-end do site aí, tem que entender que você está lidando e construindo algo que diretamente o usuário vai utilizar, né? Então, se eu estou construindo um blog, eu sei que diretamente eu tenho que pensar no que o usuário vai consumir ali, formato, o jeito que ele vai consumir, eu tenho que pensar na usabilidade, que a gente chama, né? Que é UX, ou seja, a experiência que ele vai ter usando o meu site. Tá? Então tem que ter tudo alinhadinho, tem que ser tudo certo, não pode entrar e ter um aviso de erro sem querer em algum lugar do site, você tem que tratar todas as coisas, você tem que pensar na experiência que o usuário vai ter utilizando esse sistema, utilizando esse site e tratar tudo isso aí. Então tudo isso aí é na camada visual, é a camada que você entrou no site, consegue enxergar, consegue ter essas interações aí, e tudo isso é na parte front-end, beleza? Então a parte back-end, agora entendido o front-end, o que é o back-end? A gente entender o back-end, pensa como é algo que a gente entrou no blog e eu não enxergo. É a parte de lógica, é a parte de segurança, é a parte de fato que vai conectar com um banco de dados. Então pensa o Instagram.com, você entrou no site do Instagram, tem ali todo o site que você consegue enxergar. O que é a parte back-end? Eu vou lá fazer uma nova conta no Instagram. Então eu preencho todos os dados ali, até ali ainda é front-end. Quando eu clico em cadastrar, o Instagram, ele envia, por exemplo, uma chamada para a API deles lá, passando, então, ó, ele quer cadastrar com esse nome, ele quer cadastrar com esse e-mail, ele quer cadastrar com essa senha aqui. É válido? E aí todo o back-end ali, o cara que trabalha no back-end vai fazer todas as verificações de erro, de segurança,
Depois que ele verificou toda essa parte de erros, de segurança, tratou tudo isso aí com calma e viu que é possível cadastrar esse cara aqui, que tá tudo certinho, aí maravilha. O back-end, então, comunica com o banco de dados que eles usam lá, tá? Cadastra no banco de dados ele, e aí informa de novo por front-end, por exemplo. Manda uma mensagem, uma chamada para o front-end, né? Um retorno, e aí o front-end consome esse retorno aí falando, opa, tá tudo certo, recebi aqui do back-end e eu posso te navegar, por exemplo, para home, para o usuário começar a utilizar o Instagram. Então, a parte de front-end, toda essa parte visual, essa camada que a gente consegue ver e utilizar aqui, ter a experiência utilizando, toda essa parte aqui de semântica também, e a parte de back-end é a parte de lógica, é a parte de segurança, é a parte que de fato trata tudo isso aí, tem toda a lógica do seu sistema, comunica com o banco de dados, tudo isso, todas essas partes são na parte back-end. Uma coisa que eu vejo também bastante gente perguntando é tratamentos de erro, né? É muito comum de ver esses tratamentos de erro. Quem deve tratar o erro é na parte da interface, né, do front-end, ou é na parte do back-end? Cara, é legal tratar dos dois lados, mas principalmente quem está desenvolvendo o back-end tem que saber tratar o erro e não devolver alguma coisa que não pode, né? Então ele tem que saber tratar, tem que saber o que ele pode devolver para o front-end. Imagina que você pode enviar para o front-end alguma coisa, alguma senha que está comprometida, algum usuário que não pode ser mostrado, alguma informação que pode prejudicar o seu back-end, pode prejudicar o seu banco de dados, por exemplo. Então você tem que saber tratar o erro. Então, para a gente finalizar, para ver isso aqui, essa diferença bem legal na prática, vamos lá. Então a parte front-end, eu entrei aqui no nosso Instagram, então eu tô aqui, maravilha. O que é a parte front-end desse cara aqui? Eu entrei no site aqui, o front-end tem todo esse layout, toda essa parte visual que eu consigo enxergar, que eu consigo passar o mouse, ó. Passei o mouse em cima desse primeiro aqui, ele mostra aqui quantos likes, quantos comentários. Então quando eu passar o mouse por cima aqui, essa parte que está tratando de como mostrar aqui quantos views, quantos likes, quantos comentários, tudo isso é tratado na parte front-end, né? Se eu clicar, por exemplo, para ver uma aqui, toda a parte front-end. Qual que é a parte back-end? Quando eu, por exemplo, dou um F5 aqui, ele vai abrir lá, vai buscar do servidor todos os posts, vai fazer uma chamada, o back-end deles vai devolver, olha, todos os posts do sujeito programador, é esses aqui. E aí o front-end, que é a camada visual, entende e monta aqui o formato que a gente quer, né? Então entendeu, montou o formato aqui de grid que eles usam aqui, né, de grade, montou, show de bola. Essa é a parte front-end. Então a parte back-end a gente não consegue enxergar qual que é a lógica, qual que é o banco de dados, como é que é tratado os dados, isso a gente não consegue ver isso aqui, né? A parte front-end é a única parte que eu consigo de fato lidar, que eu consigo ter uma experiência, né? Como que é a minha experiência? Se sem querer eu mudasse por Reels aqui e ele quebrasse, então aí seria uma péssima experiência de usuário, porque eu estaria mudando aqui e, por exemplo, ficou uma desalinhada. Vamos supor que esse segundo aqui ficou mais para baixo, ficou bugado. Isso é toda a parte do front-end que tem que cuidar, tem que ter esse cuidado com a experiência e com a interface, tá? E já pensando então no back-end, a gente não consegue ver de fato, não consigo ter uma interação com o banco de dados, não consigo ver a lógica, nem nenhuma segurança, né? E tudo isso fica tratado ali por trás, por baixo dos panos, vamos dizer, e a parte front-end de fato é aquela que a gente consegue ter uma interação. Então eu espero que tenha ficado bem tranquilo de vocês entenderem, espero que vocês tenham entendido. E se você tem algum amigo que também tem essa dúvida, essa divisão, o que é front-end, o que é back-end, pega esse vídeo, envia para ele, então compartilha com seus amigos, vai ajudar bastante e também vai ajudar seus amigos. Então eu espero que tenha gostado do vídeo, te vejo no próximo vídeo e até mais.